Hello and welcome to another episode of Indian. Olá e bem-vindos a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no programa, por favor, aperte o botão de inscrever-se. Considere também tornar-se um membro do YouTube, um apoiador no Patreon ou doar uma pequena quantia usando o link na descrição. Mas, no mínimo, assista ao programa, curta e compartilhe. Sem mais delongas, deixe-me dar as boas-vindas ao nosso convidado desta noite, Professor Mohammad Marandi. O Professor Marandi leciona na Universidade de Teherã. Professor Marandi, seja bem-vindo de volta ao Índia e à Esquerda Global. Professor Marandi, welcome back to Indian Global Left. Muito obrigado por me convidar. É sempre um prazer. Last time we had you on, we were in the Na última vez que você esteve aqui, estávamos no meio do disparo de mísseis iranianos contra a base aérea de Al-Udeid, no Catar. E logo depois disso, tivemos uma cessação das hostilidades. Eu queria começar por aí, uma avaliação do porquê você acha que isso partiu do lado israelense. Minha própria avaliação é que foi uma combinação de duas coisas. Primeiro, o erro de cálculo deles, ao pensar que uma espécie de blitzkrieg levaria a alguma mudança de regime. E, em segundo lugar, o custo que o Irã estava impondo a Israel, tanto militar quanto economicamente, porque essas campanhas eram muito caras. Qual foi a sua avaliação sobre por que essa cessação temporária das hostilidades partiu do lado israelense? cessation of hostility came from the Israeli side. Acho que está bastante claro que o regime israelense, os americanos e os europeus estavam apostando no colapso do Irã, que o Irã cederia e capitularia. Isso se baseia na avaliação equivocada deles sobre o Irã, que tem sido apresentada por pessoas em think tanks, pessoas no governo e muitos desses chamados especialistas em Irã que lecionam em universidades próximas a Washington. Eles dizem há muitos anos que o Irã está à beira do colapso, que o povo odeia o Irã, que a população despreza o chamado regime, que o regime, como eles chamam, está prestes a implodir. As pessoas querem mudança, então tudo o que precisamos fazer é dar um pequeno empurrão e tudo ficará bem. E claro, o Ocidente, que finge ser defensor do Estado de Direito e das normas internacionais, mostrou suas garras. Eles mostraram seus dentes. Todos apoiaram a agressão israelense. Agora todos estão rapidamente trabalhando para rearmar Israel para mais uma rodada de agressão. E todos estão juntos nisso, tentando promover o que gostam de chamar de mudança de regime. Agora, como esperávamos, como sabíamos que aconteceria, a República Islâmica do Irã se tornou muito mais forte como resultado do ataque. E como era esperado, o povo se uniu em apoio às Forças Armadas, à Guarda Revolucionária, ao líder e ao governo, e se voltou contra o agressor. Nós sabíamos que isso aconteceria, mas isso vem de uma leitura fundamentalmente equivocada do Irã no Ocidente, que se baseia em pensamento ilusório e em avaliações fornecidas por pessoas financiadas por instituições próximas ao Estado, ou pelo próprio Estado, ou pelos próprios Estados no Ocidente, que dirão o que precisa ser dito, que dirão que o Irã é fraco, vulnerável, impopular e que é um regime, portanto, instável por natureza. E claro, eles recebem bons financiamentos por isso. Depois eles mesmos cortejam esses políticos e lhes oferecem honorários, às vezes honorários fantásticos. E então esses políticos continuam a fornecer financiamento para essas pessoas. Muitas pessoas estão ganhando muito dinheiro produzindo avaliações falsas sobre o Irã. E sempre que pessoas sensatas dizem que, não, a República Islâmica do Irã é muito estável, é de longe o país mais estável da Ásia Ocidental, tem forte apoio popular, e você não deve interpretar o descontentamento com empregos ou com a economia como um desejo de derrubar a ordem política. Essas são duas coisas completamente diferentes. Se uma pessoa está reclamando, ou se está se queixando, ou se está criticando o governo ou o Estado e seus problemas, isso não significa que ela queira derrubar o Estado. E eu acho que as últimas semanas provaram isso. Os iranianos, no primeiro dia em que esse ataque relâmpago aconteceu, aquele foi o dia mais sombrio.
That was the darkest day, but never for a moment did anyone think that Mas em nenhum momento alguém pensou que o governo fosse capitular. Mesmo com muitos comandantes militares de alto escalão sendo assassinados, junto com suas famílias, seus filhos, seus netos, seus vizinhos. Mas ninguém por um momento achou que o Irã seria derrotado ou que o Irã iria ceder. E claro, todos esses comandantes se foram. Se os iranianos fossem contrários, aquele teria sido o momento oportuno para protestarem. Mas eles fizeram exatamente o oposto, como ficou claro. Então, já na primeira noite sob ataques aéreos, no dia seguinte acho que as pessoas foram às ruas em apoio às Forças Armadas e ao governo, exigindo uma retaliação severa. E então, na última sexta-feira, em todo o país, houve grandes manifestações em defesa das Forças Armadas sob ataque. E então vimos o funeral, e os funerais que estão acontecendo hoje também. Mas no funeral em Teherã, vimos uma multidão de bem mais de 1 milhão de pessoas. Bem mais de 1 milhão de pessoas. E tudo isso era esperado. Qualquer um que saiba algo sobre o Irã teria previsto que isso aconteceria. Mas, obviamente, Netanyahu, Trump e os presidentes, primeiros ministros e chanceleres dos países europeus estavam todos apostando nesse pensamento ilusório e apostaram no cavalo errado, como sempre fazem quando se trata do Irã, pelo menos. Então esse é um ponto. Eles achavam que o Irã iria capitular, o que claramente não iria acontecer. Então a maré começou a mudar. Os iranianos começaram a se reagrupar, novos comandantes foram nomeados e os mísseis começaram a atingir cidades israelenses. E claro, os mísseis iranianos são muito mais devastadores do que os mísseis israelenses. Eles são muito maiores, são muito mais rápidos, chegam a Mach 10, Mach 15 ou Mach 8 e têm cargas explosivas pesadas, então são devastadores. É por isso que os americanos, por isso que Trump teve que intervir. Ele entrou para ajudar Netanyahu, mas isso também fracassou. E as coisas continuaram a piorar para o regime de Netanyahu, como vimos o próprio Trump admitir. E como vimos pessoas como Steve Bannon apontarem, Trump basicamente estava tentando salvar o regime israelense. E acho que isso diz muito. E Bannon é uma pessoa muito bem informada. Na verdade, Bannon, antes do ataque, foi quem disse que os Estados Unidos estavam prestes a atacar. Então ele tem informações privilegiadas que poucas pessoas nos Estados Unidos possuem. Mas eu acho que, além disso, o ataque do Irã ao Catar foi muito mais significativo do que o Ocidente gostaria de admitir. 6 dos 14 mísseis iranianos, mísseis de geração antiga, passaram direto e atingiram seus alvos, apesar de todas as tentativas de interceptá-los. E o Irã nem sequer estava usando suas bases de mísseis, suas bases subterrâneas de mísseis e drones, que são designados para defender o país na região do Golfo Pérsico. Em outras palavras, esses eram mísseis de longo alcance e de geração antiga que foram disparados e 6 passaram direto. Então acho que essa mensagem para os americanos também foi ouvida em Washington. Portanto, no geral, ao analisar o que aconteceu, isso levou à conclusão de que isso precisava acabar. Claro, a crença aqui em Teherã é que os europeus e os norte-americanos vão ajudar o regime a se reagrupar para que possa realizar outro ataque ao Irã. Mas o interessante é que agora que o programa nuclear está supostamente destruído, segundo Trump, então não há mais motivo para atacar o Irã. Mas o regime israelense quer fazer isso. E isso mostra que a questão nunca foi o programa nuclear iraniano. Essa foi apenas uma desculpa. Se o programa nuclear acabar, então será o programa de mísseis. Se o programa de mísseis acabar, será o terrorismo. Se todas essas desculpas acabarem, continuará porque a questão é a mudança de regime. E a mudança de regime é porque o Irã é independente e apoia o povo palestino. Mas isso vai fracassar. Quando o regime israelense reiniciar a guerra, os iranianos também estarão preparados e vão atingir os israelenses com mais força da próxima vez. E a derrota para o regime israelense será ainda mais amarga.
A crença aqui é que o regime fará um ataque ainda mais bárbaro da próxima vez. E eles vão mirar em qualquer coisa que puderem para causar o máximo de sofrimento aos iranianos comuns. E claro, o Ocidente não tem linhas vermelhas. Nós sabemos disso. Depois de Gaza, os europeus e os americanos não têm consideração por civis ou por mulheres e crianças. Isso ficou provado para todos nós de forma bastante clara. Eles não têm consideração pelos iranianos comuns quando apoiaram os ataques aos centros nucleares do Irã, que hipoteticamente poderiam ter causado contaminação em toda a região e matado muitas pessoas como resultado. Mas os europeus não se importaram porque estão lá longe. Como eu disse, eles se revelaram pelo que realmente são. Mas se o regime israelense atacar, a resposta iraniana será mais severa do que da última vez. Por isso, acho que estamos caminhando para uma segunda rodada. Sim, isso torna ainda mais importante discutir um pouco sobre a estratégia do Irã daqui para frente. E um dos elementos importantes disso seria como o Irã abordaria os Estados Unidos. Porque agora há relatos de que provavelmente já em setembro foram tomadas decisões em Tel Aviv de que o ataque aconteceria. E é simplesmente impossível para qualquer um imaginar que essa decisão não teria sido comunicada a Washington. Se esse for o caso, o que eu acredito que seja, então todas essas rodadas de negociações foram apenas um blefe, ganhando tempo, efetivamente. Mas os iranianos estavam negociando de boa fé. Então, quais seriam os termos de engajamento com os Estados Unidos para o Irã daqui para frente? Bem, uma coisa que acho que muitos precisam entender é que o Irã não foi ingênuo. Os iranianos acreditavam, meses antes, que no final das contas, o regime israelense e os americanos atacariam o Irã. Essa era a suposição. Portanto, havia muito ceticismo em relação às negociações. Claro, havia aqueles que tinham esperança nas negociações, mas acho que aqueles que realmente entendem e que têm uma visão mais profunda no Irã reconheceram que tudo isso era uma fachada. Mas a questão era que os iranianos queriam mostrar à comunidade internacional e ao povo iraniano que nós é que éramos os razoáveis e que éramos nós que estávamos sentados à mesa de negociações. E que se houver um ataque ao Irã, a culpa recai sobre as pessoas apontam os Estados Unidos e seus aliados como os culpados. Isso sempre foi fundamental para a posição do Irã. Se você se lembra, quando Trump exigiu negociações, o Ayatollah Khamenei concordou com negociações indiretas. E quando Trump queria que elas fossem nos Emirados, ele disse que tinham que ser feitas por meio de Oman. Agora, tudo isso foi feito, eu acho. Primeiro, para mostrar à comunidade internacional que o Irã é sério, mas também para dizer aos americanos que não temos nenhuma confiança em vocês. E também para negociar a partir de uma posição de força, porque esse simbolismo é importante. Claro, alguns diriam, então como o Irã foi pego de surpresa? Essa é a natureza de um ataque relâmpago, independentemente de o Irã estar suficientemente preparado ou se esperava ou não o ataque naquela noite específica. Essa não é realmente a questão. A questão é que foi um ataque relâmpago. Em qualquer ataque desse tipo haverá baixas. Eu imagino que no Irã, eles não esperavam que o regime israelense, fosse atacar diretamente altos funcionários, porque isso, obviamente, eleva o conflito a outro patamar. Mas, de qualquer forma, os iranianos já esperavam um ataque. Mas eu acho que os iranianos foram muito inteligentes ao mostrar à comunidade internacional que os Estados Unidos e seus aliados são os agressores. E é por isso que há um apoio quase universal ao Irã em todos os lugares, exceto no Ocidente, o que na verdade não importa. Eles não são importantes porque, é claro, são o lado que apoia o Holocausto em Gaza. Eles estão permitindo isso, estão cooperando. A mídia ocidental, seja a BBC, a CNN ou a Breitbart, todos estão juntos nisso.
apoiando o regime israelense na realização desse holocausto de uma forma ou de outra. Mas em todo o mundo, e até mesmo entre a opinião pública no Ocidente, você vê uma grande mudança. E é por isso que eu acho que o regime israelense pode realizar uma operação de falsa bandeira e assassinar americanos em nome do Hezbollah, Ansarullah, Irã ou da resistência. Então eles provavelmente estão pensando seriamente em algo assim para poder reiniciar a guerra e envolver os Estados Unidos. Tenho certeza de que esse é outro tipo de momento 11 de setembro que eles gostariam de criar para que os americanos participem desta guerra. Eu não acredito que os Estados Unidos, participando ou não, terão sucesso, porque, como já expliquei antes, as capacidades de defesa do Irã ao longo do Golfo Pérsico e naquela região são muito maiores do que aquelas direcionadas ao regime israelense. O Irã vem se preparando para um ataque dos Estados Unidos há mais de 2 décadas. A prioridade deles sempre foi os Estados Unidos, não o regime israelense. Então, esses mísseis de longo alcance e drones de longo alcance que o Irã dispara contra Tel Aviv e outras cidades, eles têm muitos mais mísseis e drones de médio e curto alcance que podem e vão atingir seus alvos do outro lado da região do Golfo Pérsico em questão de segundos ou minutos. Eles são mais precisos, podem destruir tudo muito rapidamente. Então não acho que os americanos realmente queiram seguir por esse caminho. Mas eu acredito que, na verdade, a crença aqui é que Israel provavelmente está planejando uma operação de falsa bandeira com os neoconservadores e com elementos do Estado profundo nos Estados Unidos. Mas no fim das contas, o que temos agora é uma situação em que não há um cessar-fogo. Isso não é um cessar-fogo, é uma pausa nos combates, uma pausa nas hostilidades. E os iranianos já disseram que, se forem atacados, vão revidar imediatamente e de forma severa. Então, até que isso se resolva, vamos continuar nessa situação em que os iranianos rapidamente se preparam para a defesa e o regime israelense se prepara para mais uma guerra de agressão. Olhando para o futuro, acredito que há 3 elementos-chave para o Irã se preparar. Um deles é, claro, a estratégia nuclear, mas quero discutir isso rapidamente mais adiante. Quero começar com as 2 coisas que considero ainda mais importantes do que a estratégia nuclear. Uma é o Irã fortalecer sua capacidade de defesa muito rapidamente, considerando que podem ocorrer muitos mais ataques. A segunda seria a estratégia do Irã em relação à sua direção econômica mais ampla. Porque muitas pessoas no Irã têm esperado há algum tempo que o principal motivo para negociar seja o fim das sanções, já que essas tiveram um impacto mais prejudicial sobre a moeda, devido à saída de capitais. Uma restrição às exportações iranianas gera uma pressão enorme sobre o orçamento. Há também a inflação, que foi gerada pela desvalorização da moeda e todo tipo de problema. Mas antes disso, se pudéssemos comentar sobre o caminho do Irã ou seu futuro com a Rússia em particular, porque recentemente foi noticiado que o presidente Putin disse, e cito, "Uma vez oferecemos aos nossos amigos iranianos cooperação em defesa aérea. Nossos parceiros não demonstraram muito interesse naquela época. Minha própria leitura é que isso deve ter acontecido porque alguém na administração iraniana ainda tinha esperança de que havia uma possibilidade de normalização com o Ocidente, e isso poderia ser visto pelo Ocidente como algo de má fé. Agora que já está estabelecido que não há nada a ganhar com a boa-fé, qual você acha que seria a estratégia de Teherã daqui para frente, especialmente em termos de laços de defesa com a Rússia, mas também potencialmente se estendendo além da Rússia para a China? Bem, há várias questões. Uma delas é que tudo o que acontece entre o Irã e a Rússia, ou entre o Irã e outros países, não será exposto ao público.
E não acho que os russos ou os iranianos estejam interessados em falar sobre isso, assim como no caso dos drones. É dito, obviamente, que o Irã tem um papel importante no programa de drones russo, mas você nunca ouviu o Irã ou a Rússia dizerem nada sobre isso. Então, mais uma vez, declarações oficiais são declarações oficiais. Again, official statements are official statements. What I would say, though, is that O que eu diria, porém, é que o que o regime israelense e os americanos fizeram, inadvertidamente, foi unir o país e criar um enorme ceticismo em relação ao Ocidente em geral, especialmente entre aquele segmento da população que se considerava pró-Ocidente ou orientado para o Ocidente ou simpático ao Ocidente. Ou aqueles que achavam que os iranianos estavam sendo teimosos e que soluções com o Ocidente poderiam ter sido alcançadas se apenas tivéssemos sido mais flexíveis do que já fomos. Toda essa visão de mundo foi destruída porque todos viram como o Ocidente conspirou contra o Irã, como foram enganadores e como o Ocidente apoiou ataques aéreos ao programa nuclear civil do Irã, um programa no qual os prédios e centros que foram bombardeados eram todos regularmente inspecionados por especialistas da Agência Internacional de Energia Atômica. Então não havia nada secreto em nenhum desses centros ou edifícios. Mas o Ocidente apoiou isso. E o chefe da Agência Internacional de Energia Atômica é controlado pelos Estados Unidos. Está claramente no campo americano, porque a agência está no campo americano. Todos esses órgãos internacionais do pós-Segunda Guerra Mundial são dominados pelo Ocidente. Seja a OPCW para armas químicas, que incriminou a Síria e mentiu sobre os ataques químicos na Síria, sendo que estava claro que a Al-Qaeda e o ISIS realizaram esses ataques. E a OPCW, naquela época, enviou seus especialistas para a Síria, sua equipe técnica. E a equipe técnica disse não há evidências de que foi o governo sírio. Não faz sentido. Então, quando eles voltaram e escreveram um relatório, os especialistas foram expulsos. Um novo relatório foi então escrito, basicamente dizendo que sim, o governo sírio fez isso. Portanto, a OPAC é controlada pelo Ocidente. E a Agência Internacional de Energia Atômica também é controlada pelo Ocidente. Eles controlam a maioria do conselho. Os governos ocidentais controlam. Então, obviamente, eles vão escolher um chefe que esteja do lado deles e vão redigir declarações que apoiem Israel e os Estados Unidos. O regime israelense, portanto, vai estar no comando. Isso é algo que os iranianos comuns percebem. That is something that ordinary Iranians discover. That is something that many young Iranians who Isso é algo com que muitos jovens iranianos, que tinham uma visão muito diferente da situação, do país, da região e da realidade, tiveram que lidar. Meus próprios alunos vieram até mim, assim como outras pessoas, e disseram: estávamos completamente errados. O ceticismo do líder sempre foi justificado. Então acredito que essa seja provavelmente a parte mais prejudicial de todo esse processo. Não se trata apenas do fato de que o regime israelense assassinou brutalmente mulheres e crianças. Eles derrubariam blocos inteiros de apartamentos só para matar uma pessoa. E o Ocidente chamaria isso de uma operação de inteligência sofisticada. Não há nada de sofisticado em saber onde uma pessoa importante mora, alguém que aparece na TV de vez em quando, e então simplesmente matar todo mundo no bairro, ou todo mundo no prédio para chegar até ele, ou até um cientista. Não é nada. Mas a mídia ocidental tenta passar pano para o regime israelense. Assim como vimos durante o funeral na sexta-feira. Vimos a repórter da BBC, Lisa Sett, ir para uma rua lateral, ou algum lugar onde não havia muita gente, e ela fez sua reportagem de lá para passar essa imagem, para sugerir que não havia muitas pessoas ali. Enquanto isso, se alguém olhar alguns dos meus tweets, pode ver que a multidão era inacreditável, e estava fazendo uns 40 graus Celsius também. Ou, por exemplo, o repórter da BBC disse: milhares de iranianos. Esse é o trabalho deles. O trabalho deles é dizer ao público ocidental que este é um regime que é impopular e que não tem apoio popular. Eles vão continuar com essa narrativa.
Então não temos expectativas em relação a essas pessoas, mas os jovens iranianos estão assistindo a isso. Agora eles ficaram sensíveis a tudo o que é dito sobre o Irã. Então eles olham para a BBC e veem que estão mentindo. Antes, eles viam de forma diferente. Agora eles veem a CNN, veem que estão mentindo. Agora eles veem autoridades da Europa Ocidental falando sobre direitos humanos, mas apoiando um ataque ao país e apoiando ataques a alvos nucleares. Então, essa visão de mundo foi destruída. E eu acho que por muitos anos o Ocidente não vai conseguir fazer nada a respeito disso. E isso acontece justamente quando o Império do Ocidente já está em declínio. A unidade que se vê hoje no Irã é algo sem precedentes desde a guerra Irã-Iraque. As evidências estão se acumulando para quem quiser enxergar. Então a mídia ocidental vai dizer todo tipo de absurdo sobre o Irã agora. O Wall Street Journal, todos eles vão noticiar, The Atlantic, vão escrever as maiores barbaridades. Mas eles vão ter que encarar a realidade, que é o fato de que a opinião pública iraniana se afastou deles. E agora muitos daqueles iranianos que antes queriam uma reaproximação com o Ocidente, estão dizendo que é preciso olhar para o Sul global. Nós precisamos encontrar novos parceiros. Não podemos trabalhar com essas pessoas. Então hoje há um consenso muito maior no Irã sobre o caminho a seguir. E novamente acho que esse é um erro enorme que israelenses e americanos cometeram. O sentimento em Teherã é de que vencemos. Não foi um nocaute, mas vencemos. E é por isso que você vê otimismo em Teherã hoje. E a maior reclamação, pelo menos isso é anedótico, não posso afirmar cientificamente, mas a maior reclamação que ouvi nos últimos dias, mesmo não tendo nenhum cargo no governo, é que as pessoas diziam: por que paramos? Deveríamos ter continuado. Claro, o Irã tem seus próprios cálculos. Ela sabe que o regime israelense vai se reagrupar, mas tem seus próprios cálculos. E o Irã quer ser visto como a vítima. Quer que o mundo veja o regime israelense como o agressor. E isso tem muito impacto. No momento, não é tanto o Irã se aproximando de países do sul global, embora essa mentalidade tenha mudado, mas sim os países se aproximando mais do Irã do que antes. Países poderosos dos BRICS e de outros lugares estão se inclinando em direção ao Irã porque veem que o Irã teve sucesso. Eles veem que o Ocidente é perigoso e irracional. Então o Irã se tornou mais poderoso em várias frentes. Isso significa que o Irã não foi prejudicado? Claro que foi prejudicado. Houve danos significativos, especialmente, você sabe, muitas pessoas foram assassinadas. Acho que quase 1000 pessoas foram assassinadas. Esse regime simplesmente bombardeou pessoas. Eles simplesmente massacraram, tentaram matar. Eles não têm respeito pela humanidade, e qualquer um que tenha visto Gaza reconheceria isso. Então eles mataram cerca de, acho, quase 1000 iranianos nesse ataque. Portanto, o Ocidente, o regime israelense, não tem limites, mas as pessoas queriam que os iranianos continuassem. Mas acho que os iranianos têm seus motivos. Acho que a liderança iraniana é muito inteligente. Eles não vão, eles reconhecem que o regime quer atacar novamente, mas tem seus próprios cálculos. E não acredito que o regime israelense terá melhores resultados da próxima vez. Eles vão novamente realizar um ataque surpresa. Mas eu acho que os iranianos agora estão mais preparados para um ataque surpresa e também estão mais preparados para revidar com força. E além disso, eles mais uma vez mostram ao mundo que este é um regime sem lei, que não pode ser controlado, o que deslegitima ainda mais o regime israelense. Porque quando você tem um regime que se comporta como um maníaco, que enlouqueceu completamente, isso muda a forma como o mundo lida com ele. Novamente, deixar o Ocidente de lado. Mas até mesmo o Ocidente, veja o que aconteceu há poucos dias no Reino Unido, em um show, e como o público está se voltando contra o regime. Todos esses eventos dos últimos 21 meses estão deslegitimando ainda mais esse regime fascista e genocida.
Iranian officials have said that they would not talk to the Autoridades iranianas disseram que não iriam dialogar com a Organização de Fachada Ocidental, a AIEA. Rafael Grossi transformou essa plataforma, literalmente, em uma organização de fachada americana ou israelense. Os agentes de Grossi foram expulsos e retirados do Irã, ou ainda estão vivendo lá, considerando que muitas pessoas suspeitam que grande parte das informações de inteligência obtidas pelo regime sionista veio através da AIEA. Essas pessoas foram expulsas de Teherã e de outras cidades do Irã. Tehran and other cities in Iran. Yes, they're in the process of being expelled. And I think that is also Sim, eles estão em processo de expulsão. E acho que isso também é uma questão importante. Os Estados Unidos, em primeiro lugar, afirmam que destruíram o programa, o que, com base no que estamos ouvindo dos próprios Estados Unidos, está sendo contradito por suas próprias agências. E lembre-se, já discutimos isso antes, nada de grande importância no solo é diretamente acessível aos israelenses ou aos americanos. O que é importante está bem abaixo da terra. Então eles podem bombardear o quanto quiserem, podem destruir alguns prédios e alguns ativos, mas os ativos principais estão bem subterrâneos. Em segundo lugar, aquilo que foi destruído não são ativos em escala industrial. São basicamente para fins científicos, para que os iranianos aprendam a enriquecer urânio. Por quê? Porque no momento, o Irã tem combustível nuclear para seu reator. E à medida que seus novos reatores ficarem prontos, eles terão combustível nuclear. O plano é importar combustível nuclear. Mas a questão é que os iranianos sabem que os americanos podem impedir o país de acessar combustível nuclear no futuro por meio de sanções, embargo ou qualquer outra coisa. Então os iranianos precisam ter a capacidade de produzir seu próprio combustível. O que eles estão fazendo é se tornando muito capazes de produzir o combustível de que precisarão no futuro. Portanto, reconstruir o que foi destruído não vai custar tanto assim. Mas mais importante é o fato de que o Irã, primeiro, tem o conhecimento científico e, segundo, tem a base industrial, porque foi assim que o programa nuclear foi construído desde o início. Então, novas centrífugas ou novos locais para produzir urânio enriquecido para o Irã não é difícil. Eles já fizeram isso. Não fizeram com apoio estrangeiro. Eles fizeram isso sozinhos. E então, é claro, se as alegações das agências de inteligência ocidentais forem verdadeiras de que nenhum dano real foi causado aos ativos principais, isso novamente mostra a engenhosidade dos engenheiros iranianos. Mas ao expulsar a AIEA, que de fato vinha espionando para as agências de inteligência ocidentais e para o regime israelense, eles cegaram o Ocidente. Essa foi a coisa mais tola que poderiam ter feito. Porque agora o Irã pode fazer o que quiser, onde quiser, sem que o Ocidente tenha qualquer ideia sobre as capacidades do Irã ou onde essas capacidades estão. Então, eles trouxeram isso para si mesmos. E eles têm o total apoio dos iranianos comuns, porque os iranianos comuns estão dizendo, não, 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 não podemos mais ter essas pessoas. Eles são assassinos. O chefe da organização é um assassino de crianças. É isso que as pessoas estão dizendo agora. Então o Ocidente pressionou o governo iraniano a tomar medidas que o próprio Ocidente temia no passado, que sempre consideraram como o pior cenário possível. Novamente, eles causaram danos ao Irã, mas também fortaleceram o país, fortaleceram a posição do Irã, uniram o país, e agora se vê um otimismo entre os iranianos comuns que a longo prazo terá impacto na economia iraniana. Países que são cautelosos em relação aos Estados Unidos, que têm preocupações com os Estados Unidos, que veem isso como o primeiro passo para um ataque à sua soberania. Grandes potências dos BRICS e da Organização de Cooperação de Xangai estão se inclinando ainda mais em direção ao Irã, porque sabem que se os Estados Unidos tiverem algum sucesso, eles serão os próximos. Então, quando você observa tudo isso em conjunto, vejo que foi um fracasso completo por parte de um Ocidente agressivo e brutal e um sucesso para o Irã, apesar do fato de que até 1000 pessoas podem ter sido assassinadas e apesar dos danos causados às defesas aéreas do Irã.
Mas, e isso é algo importante que devemos ter em mente, porque algumas pessoas comparam o Irã e a Rússia. Na verdade, não há comparação. As armas que o regime israelense usou e os recursos que foram fornecidos a eles são do tipo que Zelensky só poderia sonhar. Zelensky could only dream about. Israel used everything that the West has to offer. Israel usou tudo o que o Ocidente tem a oferecer, o melhor do melhor de seus equipamentos, e fez de tudo para minar o Irã. Eles utilizaram todos os seus ativos no Irã, muitos deles dessas pessoas wahhabitas, salafistas, takfiris, que entram como imigrantes não registrados ou ilegais, ou como você quiser chamar, porque o Irã tem, em relação à sua população, o maior número de refugiados do mundo. Então agora você tem essas pessoas lá, mas o regime israelense as utilizou. Eles as mobilizaram. Assim o Irã está prendendo essas pessoas, identificando, encontrando e lidando com essa questão. E os israelenses usaram seus melhores equipamentos contra o Irã. Então o Irã sabe exatamente do que o regime israelense é capaz, enquanto o regime israelense não sabe do que o Irã é capaz, porque o Irã ainda não usou muitos de seus recursos, já que ainda não chegamos a um ponto em que eles sintam que devem revelar suas capacidades. E vimos os mísseis, por exemplo, que o Irã lançou contra Israel, contra o regime. Em sua maioria eram mísseis de gerações antigas. Então acho que isso é muito diferente da Ucrânia. E claro, todo o Ocidente estava trabalhando com Israel. Eles trouxeram suas capacidades de defesa aérea e países da região permitiram que os Estados Unidos usassem bases aéreas. Seja na Turquia, a base aérea de Incirlik, o sistema de radar estava sendo usado para ajudar Israel, assim como no Catar e em outros lugares. O espaço aéreo jordaniano estava sendo usado pelos americanos e europeus para ajudar Israel, assim como pela Força Aérea da Jordânia. Então vimos essa mobilização de forças regionais e da OTAN para ajudar o regime israelense com o que há de melhor que o dinheiro pode comprar. E os israelenses não compram isso. Tudo é dado como presente. Mesmo assim, eles falharam após um ataque relâmpago. Acho isso muito impressionante. Mas novamente o Irã foi prejudicado. Muitas pessoas de alto escalão foram assassinadas. Muitas pessoas comuns foram mortas. Danos significativos foram causados, especialmente às defesas aéreas do Irã, mas tenho certeza de que o Irã está trabalhando muito rapidamente para reconstruir o que foi danificado e se preparar para uma segunda rodada, na qual tenho certeza o Irã atingirá o regime israelense com muito mais força. Você mencionou algo que considero muito importante e que poucas pessoas estão discutindo, que é o fato de não ser apenas o Irã se inclinando para o sul global, mas também o sul global olhando para o Irã. O Irã, claro, é muito fundamental no que diz respeito à Ásia. Ele conecta o corredor norte-sul, até mesmo leste-oeste e assim por diante. Acho que isso é uma lição muito importante, não só para o Irã, mas também para o sul global. Estava pensando sobre a segunda invasão do Iraque em 2003, e naquela época, pelo menos havia debates e deliberações. Havia os franceses e alemães que não concordavam, claro que Blair acompanhou. Havia o Conselho de Segurança das Nações Unidas envolvido. Quer dizer, pode-se dizer que tudo aquilo foi novamente um teatro, mas pelo menos aquilo existia. E também houve algumas das maiores manifestações desde, acho, a Guerra do Vietnã. Desta vez, não houve deliberação, não houve conversas. O papai, como os europeus gostam de fantasiar, o presidente Trump, simplesmente tomava uma decisão e no dia seguinte bombardeava. E não havia manifestações. Quero dizer, um dos meus amigos americanos foi a uma manifestação em Nova York e percebeu que a manifestação anti-guerra era menor do que a manifestação sionista, que estava contra-manifestando a favor do direito de Israel existir. Ou seja, é esse o caso,
supostamente no momento em que outras pesquisas dizem que não há muitas pessoas nos Estados Unidos que apoiam essa guerra. O que estou basicamente dizendo é que a ordem internacional está praticamente desmoronando, e são os americanos que estão liderando isso. Mas os europeus também estão indo junto, fazendo o jogo do seu papai. Nesse momento, seja do ponto de vista do comércio ou da segurança nacional, acho que é uma lição para o Sul global se fortalecer ainda mais. Expandir o BRICS, ir fundo, bem fundo, e contornar aqueles estados que não deveriam vir junto para obedecer à chamada ordem internacional baseada em regras. O que você diria sobre isso? What would you say on this? I agree, although I think Concordo, embora eu ache que não devemos superestimar a importância do próprio BRICS. O que importa é a ideia por trás do BRICS. Caso contrário, dentro do BRICS, você vai ter problemas, como já sabemos, e isso vai dificultar o avanço do grupo. Mas é a ideia em si, seja o BRICS, a Organização de Cooperação de Xangai, a ASEAN, ou agrupamentos na África, América Latina e em outros lugares. A motivação para criar menos dependência do Ocidente e se afastar do Ocidente aumentou dramaticamente em todos os lugares. Isso é evidente, inclusive nas relações bilaterpaíses e no uso de suas próprias moedas entre si. Quando você junta tudo isso, isso prejudica muito o Ocidente. E isso vai continuar. E a ironia, claro, é que o Ocidente criou todos esses organismos e instituições internacionais após a Segunda Guerra Mundial para manter sua hegemonia, e eles mesmos estão destruindo cada um deles. Eles se tornaram os atores fora da lei, e o mundo tem medo de sua estupidez e insensatez. Vemos Trump todos os dias agindo de forma cada vez mais errática. Ele está tweetando e dizendo coisas malucas dia e noite. E sempre que alguém o contradiz sobre o Irã, ele enlouquece, o que, na minha opinião, mostra o quão inseguro ele se sente em relação à situação. Mas, de qualquer forma, acho que este é mais um prego no caixão do império eurocêntrico, do império americano. E este é um daqueles pregos que serão lembrados. E temos que lembrar que as coisas estão acontecendo simultaneamente. A guerra na Ucrânia não está mais nas notícias, mas a situação é muito ruim para a Europa e os Estados Unidos, e a Rússia precisa perceber isso. Eles têm usado as últimas semanas como uma oportunidade para atacar a Ucrânia com força e avançar. E claro, a Ucrânia foi traída pelos Estados Unidos e pelo Ocidente, porque o Ocidente, que iria fornecer capacidades de defesa aérea, simplesmente as retirou e as deu ao regime israelense. Em outras palavras, a Ucrânia, que tem sido o regime que sacrifica seu povo e seu futuro em prol dos líderes e elites ocidentais, agora foi jogada no lixo em favor desse regime etno-supremacista. E eu acho que isso é muito desmoralizante para muitas pessoas na Ucrânia, como vimos nas últimas semanas, quando ouviram, por exemplo, que muitas das suas capacidades de defesa que estavam destinadas à Ucrânia não estão indo para lá, ou que capacidades de defesa que existiam e nunca foram entregues à Ucrânia foram enviadas para a Palestina. Então isso, junto com a guerra comercial e outras políticas adotadas por Trump e pelo establishment político dos Estados Unidos, é um enorme fardo. E o campo dos Estados Unidos, ao realizar essas múltiplas ofensivas econômicas e militares ao redor do mundo, está sobrecarregado. E isso só vai fazer com que a situação piore para eles. Então eu simplesmente acho que os Estados Unidos estão se comportando como um império moribundo que reage de forma agressiva. E à medida que avançamos, isso se torna mais irracional. E por causa desse comportamento irracional, o ritmo do declínio só vai aumentar. Mas o pior ainda pode estar por vir, porque ao acompanharmos as notícias sobre a cúpula da OTAN, vemos que os Estados Unidos conseguiram pressionar as 33 nações europeias a capitular e investir, ou, digamos, desviar, 5% de seu PIB para o setor militar. Ou seja, uma estimativa aponta que em 5 anos isso chegaria a 20 trilhões de dólares. Isso equivale a todo o PIB da China sendo investido em armamentos.
E a OTAN já responde por 50% dos gastos militares globais. E como disse o primeiro-ministro espanhol Sánchez, porque ele foi uma das raras vozes dissonantes, se formos fazer isso, terá que ser cortando gastos em educação e saúde. Então isso é realmente o neoliberalismo militar, onde cortes em setores essenciais, que já estamos vendo com o grande e belo projeto de lei nos Estados Unidos, também aconteceriam na Europa. Isso significa que a população ficaria mais inquieta. Mas, ao mesmo tempo, você aumenta o poder dessas empresas de defesa, enche ainda mais os bolsos delas e cada vez mais guerras seriam impostas ao sul global. E eu acho que é ainda mais importante percebermos que Heimbabra o impém Tordstemming, o para pode estar por vir. Eu concordo. Isso é um fato. Mas também acho que essa direção que a OTAN está tomando só vai piorar muito as coisas em casa. Como você apontou, as pessoas em toda a Europa já estão sofrendo. Sabe, nós que vivemos fora da Europa não valorizamos, não entendemos o quão difícil é a situação. Nossos países, seu país, meu país, outros países como o Irã, de muitas maneiras a vida no Irã melhorou muito apesar das guerras e sanções em comparação com antes da Revolução. Temos educação universal. Antes da Revolução a maioria das pessoas não ia à escola. Temos uma base industrial. Naquela época o Irã ainda era como a Arábia Saudita. Basicamente, você sabe, apenas comprando produtos do Ocidente. O Irã é um país de alta tecnologia, a Índia tem sua base industrial, tem seu, você sabe, mas as pessoas no Irã ou na Índia, tradicionalmente não eram ricas. Quando o Irã estava sob o Shah exportando 6 milhões de barris de petróleo por dia, basicamente eram as elites de Teherã e Shiraz que estavam se saindo muito bem. Mas a maioria dos iranianos nem sequer frequentava a escola. Mas na Europa, por causa do império e de muitos outros fatores, o padrão de vida era mais alto. O mesmo acontece nos Estados Unidos. Com o colapso da classe média, que não precisamos detalhar, pois seu público já conhece esse assunto, o padrão de vida de muitos no Ocidente está caindo rapidamente. Agora, depois do que vem acontecendo com a Ucrânia, está ficando muito pior. Ouvimos falar da desindustrialização da Alemanha, a potência da Europa, por exemplo. E se eles vão aumentar os gastos com armas, isso só vai, como você apontou, diminuir o orçamento para todo o resto. Um povo que vivia melhor há apenas algumas décadas, seus pais, seus avós, ainda estão vivos, e eles vão dizer aos seus filhos que as coisas estão muito piores hoje do que antes. A inquietação que pode resultar desse declínio é muito mais perigosa do que a inquietação que pode ocorrer em um país onde o padrão de vida, digamos, há 30 anos, não era melhor do que hoje, não era significativamente mais alto do que hoje. Muitos iranianos mais velhos, pessoas da minha idade ou mais velhas, lembram como suas cidades e vilarejos não tinham eletricidade, eles não tinham água encanada. Quando eu era jovem, durante a guerra, vivi na linha de frente. Vivi nas províncias próximas à fronteira. Havia cidades que não tinham eletricidade, telefone ou água encanada. Agora, toda vila no Irã, quase literalmente toda vila, tem gás natural, para não falar de todo o resto. Então quero dizer, não estou dizendo que o Irã está em uma situação ideal. A economia é difícil, especialmente nas grandes cidades, especialmente em Teherã, não há dúvida disso. Mas a questão é que o declínio do Ocidente em relação ao que era, literalmente estava no topo do mundo quando eu era criança, esse Ocidente não existe mais. E, portanto, o potencial para agitação é enorme. E eu não acho, aliás, que esses países europeus vão aumentar seus orçamentos militares para 5%. Isso simplesmente não vai acontecer. Isso vai derrubar esses governos. E eu acho que, daqui a 2 ou 3 anos, veremos a Europa enfrentando muito mais dificuldades internas do que hoje. Vemos os mesmos problemas nos Estados Unidos também. Então não acho que eles consigam reverter a situação. Acho que esse tipo de comportamento só vai levar a um declínio ainda maior.
Mas sim, você está absolutamente certo. Acho que eles vão reagir de forma agressiva. Eles vão matar. E vimos em Gaza que eles não têm misericórdia, não têm humanidade, nem decência. Esses líderes europeus e norte-americanos, seus jornalistas, não têm decência nem honra. São jornalistas da mídia tradicional porque permanecem em silêncio. Quero dizer, há pessoas com milhões de seguidores, ou centenas de milhares de seguidores, na mídia ocidental, esqueça os próprios veículos. Eles nem sequer tweetam sobre os crimes que estão sendo cometidos na Palestina. Eles nem sequer publicam nenhuma das imagens. Eles nem sequer falam sobre palestinos sendo mortos a tiros todos os dias enquanto procuram comida, sobre como os israelenses estão caçando eles. Até o Haaretz admite isso, mas a mídia ocidental não. E os jornalistas ocidentais como indivíduos, jornalistas da grande mídia, não as muitas pessoas heróicas da mídia alternativa, permanecem em silêncio. Então eles não vão conseguir virar o jogo, mas vão continuar sendo cruéis. Só que essa crueldade só afasta ainda mais o resto do mundo e aproxima o sul global. Por o ter hype bonito e streak para o ocidente. Quero fazer minha última pergunta sobre a mídia. Tenho lido o falecido Edward Said recentemente, principalmente por dois motivos. Um é sua visão extraordinária sobre o que escreveu a respeito dos acordos de Oslo. Ele foi uma daquelas raras pessoas que perceberam naquele momento que essas negociações eram apenas um blefe e um teatro, enquanto na verdade eram planos para anexar a Cisjordânia. E foi isso que acabou acontecendo. Estava lendo isso no contexto da traição das chamadas negociações com o Irã. Mas também seu trabalho sobre o orientalismo, e o que vejo no The New York Times e na BBC, é uma forma flagrante de orientalismo. Que eles nunca descreveram o Irã como uma nação. É sempre um regime. Os corpos de crianças, mulheres e homens iranianos nunca são mostrados. Só aparecem pessoas israelenses se escondendo em bunkers. Um estudo da BBC diz que as mortes de israelenses são amplificadas em 33 vezes, mesmo quando as mortes de palestinos as superam em muito, talvez 50, 60 vezes. A palavra islâmico é usada de uma forma que, por padrão, parece significar terrorismo e retrocesso, e assim por diante, enquanto o termo judeu, por si só, representa virtude. E o que estou vendo é basicamente o que o falecido Edward Said escreveu sobre colonialismo e orientalismo. Então, se você pudesse encerrar essa conversa, nos contando como, na prática, o orientalismo nunca acabou, mesmo tendo havido um início formal da descolonização em nossa parte do mundo, seria ótimo. Nada mudou. Absolutamente nada. O que eu diria, porém, é que não foi só Edward Said quem disse que os acordos de Oslo eram uma traição que só levaria à colonização da Cisjordânia. Foi isso que o Irã, o Hezbollah e o eixo da resistência, que começava a se tornar algo muito maior, diziam naquela época. Eles diziam que toda essa solução de dois estados era apenas um teatro para dar tempo ao regime israelense de iniciar a colonização. O que Netanyahu está fazendo hoje é o que já estava planejado anos antes. A diferença é que agora o regime é mais grosseiro e mais extremista na forma como está executando isso. Esse sempre foi o objetivo. Esse era o objetivo dos europeus e dos americanos. Destruir lentamente a nação palestina, promover uma limpeza étnica gradual e fazê-los desaparecer do mapa. Mas esse regime, de forma insensata, tentou fazer isso da noite para o dia e o mundo de repente acordou. E você está absolutamente certo. Não há diferença entre a CNN e a Breitbart. Não há diferença entre a CNN e a Fox News ou entre a MSNBC e a Fox News. Elas são fundamentalmente iguais. Você provavelmente já ouviu falar das células adormecidas iranianas nos Estados Unidos sobre as quais a mídia liberal tem falado. Eles demonizam esses pobres iranianos nos Estados Unidos simplesmente para mobilizar a opinião pública contra o Irã.
Então, quando se trata do Irã, não existe liberal ou conservador. Todos são iguais. A linguagem pode ser diferente, mas sacrificar iranianos e muçulmanos nos Estados Unidos para mobilizar as pessoas a apoiarem a guerra é claramente a agenda. Quando você olha para pessoas como Piers Morgan, assim que o regime israelense quer atacar, ele começa a apresentar o Irã da forma mais negativa possível. Assim como ele mentiu sobre os estupros e os supostos estupros e decapitações em 7 de outubro, ele sabia que eram mentiras, mas continuou mentindo sobre isso por meses, porque estava facilitando o genocídio. Esse era o objetivo. Mas ele é apenas um exemplo mais grosseiro. Se você olhar para a mídia ocidental, é assim que funciona, porque esses indivíduos não são atores independentes. Esses jornalistas não são independentes, eles trabalham para pessoas poderosas. Chomsky está ultrapassado, a fabricação do consentimento dele. Hoje é muito pior do que era quando ele escreveu aquele livro. Agora tudo está muito mais consolidado. Existem poucas empresas ou corporações, e todas estão completamente alinhadas com o poder. Se alguém disser algo, se alguém der um passo em falso, está fora. Está acabado. Eles serão removidos. E é por isso que você vê na Sky News ou na BBC, depois de 21 meses, chegando perto de 2 anos, como eles continuam apoiando o regime israelense, justificando o genocídio, justificando um holocausto. E se você disser algo diferente, eles não saberão como responder. E sabe, é interessante, eu não me considero um grande orador ou um grande acadêmico. Faço o que posso. Sinto-me responsável e, como você, tento conscientizar as pessoas. Mas durante as 2 semanas de guerra não fui convidado pela CNN nenhuma vez. Toda vez que a BBC me convidou, 3 ou 4 vezes no máximo, todas as vezes eles retiraram o convite no último momento por causa de uma mudança na programação. Sobre o que eles iam discutir em vez da guerra contra o Irã. Mas você viu, dia e noite, que eles falavam sobre o Irã, mas não queriam que ninguém do Irã falasse sobre o Irã. Ainda assim, fingem ser o mundo livre e civilizado. Eles não falaram sobre o massacre de civis inocentes em Gaza. Falaram sobre como essa foi uma operação sofisticada que mostrou a capacidade da inteligência israelense e do Mossad. Tudo bobagem. Eles só queriam limpar a imagem do regime e desviar a atenção do genocídio. Mas o mundo mudou. As pessoas enxergam isso claramente. As pessoas enxergam isso claramente. E os governos percebem isso claramente. Os governos têm medo da loucura que estamos vendo na Europa e na América do Norte. E por isso, vão tentar cada vez mais se proteger. É por isso que, como eu disse, países estão se aproximando mais do Irã, por exemplo. Pessoas ao redor do mundo estão cada vez mais simpáticas ao povo palestino, ao Irã. O Ocidente já não tem mais, sua narrativa já não tem mais o tipo de poder e influência que tinha antes, porque eles não mandam mais no mundo. Antigamente era CNN que podia ser assistida em todo o mundo. Em todos os aeroportos você via CNN ou BBC. Isso mudou. Existe, alguns dizem Al Jazeera. Al Jazeera é uma das, é muito controlada pelo Ocidente. O Catar é controlado pelo Ocidente. Isso já foi muito além desses veículos de mídia que são controlados pela OTAN e pelo Ocidente. Você vê a mídia alternativa, vê os próprios países, seus próprios jornalistas, criando ou produzindo informações que vão completamente contra essas narrativas ocidentais. O Ocidente não tem, assim como está em declínio econômico, suas capacidades de construir narrativas também estão em declínio. Eles podem se convencer disso, mas o resto do mundo está de ganhos concretos. E eu sinto que é ainda pior no caso do Irã do que da Palestina. Quero dizer, com a Palestina ainda existe, em uma grande parte do Ocidente, entre os jovens, digamos, entre estudantes universitários, uma maior conscientização sobre a situação da Palestina. Mas com o Irã, eles são simplesmente tão descarados.
Sim, mas também é possível ver o quanto o Irã tem apoio. Eu nunca vi isso nos últimos 40 e poucos anos, como pessoas ao redor do mundo estão torcendo pelo Irã. E ainda assim, por 4 décadas e meia, o Ocidente vem antagonizando o Irã e seus aliados regionais. Seja a Arábia Saudita, o Catar ou os Emirados, com toda essa riqueza de petróleo e gás, através de suas enormes redes de propaganda, eles vêm demonizando o Irã, promovendo o sectarismo, o ódio religioso, o ódio racial de forma sutil, às vezes abertamente. Mas tudo isso está desmoronando. Então o Ocidente, seus aliados e seus representantes hoje simplesmente não têm as capacidades que tinham antes. Professor Marandi, vamos encerrar por aqui. Muito obrigado pelo seu tempo. É sempre um prazer conversar com você. Muito obrigado por me receber. Thank you very much for having me. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Jyotishman, começamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, temos tentado produzir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Já entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas até agora. Se você gostou do nosso conteúdo até aqui e quer que a gente construa um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E se não puder fazer isso, não fique triste. Você sempre pode curtir nossos vídeos e compartilhá-los com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Don't forget to hit the subscribe button.